Nós temos, né, na Bíblia vários modelos de liderança que capacitaram outras lideranças, não é isso? Porém, nenhum exemplo foi mais profundo e mais impactante, não é, do que o exemplo que Jesus praticou. Porque Jesus, com 12 homens, ele conseguiu revolucionar o mundo inteiro. Então, assim, não teve líder maior, não teve estratégia melhor que superasse a liderança e a estratégia de Jesus. O nosso maior modelo de liderança deve ser o próprio Jesus. Amém? O estilo de liderança exposto pela vida de Jesus nos sugere como um líder de uma igreja que pretende crescer deve se comportar. Então, se você é um líder, meu irmão, de uma célula, de um grupo pequeno, e quer que o seu grupo pequeno cresça, só tem um único modelo que você pode seguir. E é o modelo exposto pelo próprio Jesus. Amém? Eu me detive a textos que voltassem para Jesus, porque ele tem que ser o nosso modelo. Amém? O primeiro tópico que eu coloquei aqui, o primeiro subtópico que eu coloquei, é a liderança servidora. Então, o primeiro princípio que Jesus aplicou no seu estilo de liderança foi o serviço. Então, Jesus desenvolveu o seu ministério servindo os seus discípulos, servindo a quem estava ao seu redor, servindo sempre que possível. Então, nós, como líderes, temos que aprender a ser servos. Como nós aprendemos ontem à noite, ou foi hoje de manhã que Saulinho falou, é se colocar embaixo para tirar as sujeiras muitas vezes. Isso é um serviço, amém? Vamos ler lá em João 13, 14, 15. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, a liderança que o Senhor Jesus nos revela é um serviço prático. Então, na prática, nós temos que ser servos daqueles que nós estamos liderando. Amém? E isso não implica muitas vezes em coisas boas. Implica em perder noites de sono, implica em se desgastar fisicamente, implica em superar os seus limites. Isso é a liderança que o Senhor Jesus nos traz. É o serviço. Amém? Eu já perdi as contas de quantas vezes Jaqueline não dormiu por causa de uma discípula, que eu não dormi por causa de um discípulo, e a gente faz uma vigília. Agora o ruim é que quando ela não dorme, ela me acorda. E quando eu não durmo, eu acordo ela. Mas isso é em prol do reino. Amém? Então, nós como líderes, nós fomos chamados para servir. Servir aquele que nós lideramos. Amém? Isso é o que nós devemos ter muito em nossa consciência. Servir com o nosso exemplo. Servir com a nossa vida, com o nosso esforço, com a nossa dedicação ao Senhor. Amém? Servir com autoridade. Então, o ministério de Jesus foi baseado no serviço. E o primeiro serviço que eu consegui enxergar dentro desse ministério foi servindo com autoridade. E a autoridade só vem da prática. Então, nós só podemos servir com autoridade com aqueles que estão conosco se nós praticamos aquilo que nós ensinamos. Amém? Vamos ler Mateus 7, do 24 e 25. Todo, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Nessa época nós temos duas classes: os escribas e os fariseus, doutores na lei, mestres no conhecimento, porém, prática quase zero. Eles tinham um costume muito incrível: colocar cargos pesados, fardos sobre as costas das outras pessoas. Mas eles mesmos, nem com o dedo, ousavam querer praticar. Trazendo para o nosso dia, certo? Para a nossa vivência. Tipo como, né? Tipo como, certo? Você está discipulando. Não, porque você não pode errar, você tem que ser santo, você tem que ser honesto, tudinho tal, tudinho. Aí você começa a colocar 1001 qualidades que o discípulo deve ser. Uma pergunta que nós devemos de refletir, não é? Eu tenho sido uma dessas qualidades? Será que eu tenho vivido aquilo que eu tenho falado para as outras pessoas? Eu tenho praticado, eu tenho sido como Jesus, que falava com autoridade, porque ele falava pela prática que ele tinha? É essa a questão que nós temos que aprender com o exemplo de liderança com Jesus. Ele liderava servindo com autoridade, porque ele era cheio da prática da palavra. Amém? Filipenses 2:5. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, e fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o que eu quero enfatizar é o versículo 7, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então o nosso Senhor, aquele que nós tanto admiramos, aquele que é o alvo do nosso grandioso amor, ele veio para ser o servo. Ele veio para servir. Amém? E através da sua servidão, ele conseguiu atrair as pessoas para o seu reino. Conseguiu demonstrar o que Deus queria através da sua posição de servo. Amém? Percebemos claramente que o estilo de liderança de Jesus era que ele primeiro praticava e depois ele ensinava. Diferentemente dos outros líderes da época. Ele ensinava o que ele praticava. A nossa autoridade, ela deve estar baseada no conhecimento e na prática das Escrituras, e não nas tradições, costumes ou opiniões. Amém? Como assim, Luiz? Nós temos um papel muito importante, que talvez nós não nos damos conta, certo? Qual é o nosso papel tão importante, Luiz? Nós estamos lidando com uma vida. Eu estou generalizando aqui para todos os discípulos. E por que esse papel é tão importante, Luiz? Irmãos, se o discípulo, por exemplo, for como eu, um novo convertido, eu seguia a maioria das coisas que meu discipulador falava. Todos os conselhos que ele me dava, eu buscava seguir à risca. À risca.
Então, essa é nossa tão grande responsabilidade, que nós temos pessoas sob o nosso cuidado. Nós podemos dar conselhos maus e acabar de uma forma ruim com a vida do nosso irmão. Por isso que nós temos que estar baseados na palavra do Senhor, não em tradições, não em conceitos humanos e nem em opiniões humanas. É uma questão muito séria aquilo que nós fazemos no reino espiritual. Amém? Porque a consequência do nosso conselho não vem sobre a nossa vida, vem sobre a vida daquele que vai ouvir e botar em prática. Exemplo, tá? Quando nós nos convertemos, eu fui aconselhado sobre o relacionamento em santidade. Foi algo que foi muito ministrado naquela época. Nós tínhamos reunião de jovens, falava sobre relacionamento de santidade. Nós tínhamos reunião dos adultos, falava sobre relacionamento de santidade. Congresso, relacionamento de santidade. Então foi muito discutido e batido naquela época sobre relacionamento e santidade. Mas se você prestar atenção, essa é uma área de vital importância na vida de uma pessoa. E se você de repente fala, não, acabe o relacionamento com essa pessoa por causa daquilo e aquilo outro, e for um conselho humano, imagina um mal que você não causou àquela pessoa. Quando nós aconselhamos segundo a palavra, a responsabilidade é de Deus. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir tudo que está escrito em sua palavra. Mas se nós aconselhamos segundo nossos próprios conselhos, a responsabilidade é nossa. É o que nós temos que ter consciência como líderes. Jesus, quando transmitiu a palavra, quando ele dava os conselhos dele, era tudo baseado no que Deus tinha falado para ele, não em suas próprias opiniões, mas era tudo pautado, medido no que o Senhor estava dizendo para aquelas pessoas que estavam com ele. Amém? Isso é de vital importância, de uma seriedade incrível. É por isso que eu gosto de estar junto de Carlinhos, Pastor Saulo, né, Josué. Às vezes os irmãos pensam que nós estamos um pouco lentos, demorados, mas que nós estamos tomando o máximo de cuidado para não dar nenhum passo errado. Amém? Recentemente, né, Saulo falou aqui sobre a delegação, o reconhecimento, né, de diáconos, presbíteros. Nós estamos pensando nisso, meus irmãos. Mas nós estamos orando, meditando na palavra para saber qual é o conselho verídico que o Senhor traz sobre esse assunto, para nós não errarmos. Amém? Por exemplo, né? Certo? Quando os casais chegam para conversar comigo e Jaqueline, os novos, né, que estão começando a se relacionar, uma coisa nós dizemos a ele: fornicação é pecado. Isso é um padrão que nós não podemos fugir. Fornicação é pecado. Lascívia é pecado. Está escrito na Bíblia isso. Você defraudar o seu irmão é pecado. A Bíblia fala sobre isso. Mas, Luiz, beijar e não beijar, a Bíblia não diz nada. Então não posso dizer a ele, não beije. Eu posso dar o meu testemunho pessoal e dizer a ele, se você quiser seguir, meu irmão, eu fiz assim e obtive êxito. Mas eu não posso dizer a ele que ele tem que fazer, porque não é um princípio. É um conselho, não está pautado como fundamento na palavra do Senhor. Mas o que provém após isso está. Fornicação, lascívia, adultério, impureza de pensamentos.
Mas o beijo, a Bíblia não explicita nada. Então, esse tem que ser o nosso cuidado ao aconselhar, ao trazer uma instrução, ao servir um irmão com autoridade. Amém? Temos que ter conhecimento nas Escrituras, para saber dar a cada um conforme o Senhor vai nos revelar na Bíblia. Amém? Eu estava lendo com um grupo o capítulo inteiro de João 17. Quem depois dos discipuladores, quiser se aprofundar um pouco mais no estilo de liderança, de discipulado de Jesus, o capítulo 7, ele dá muitas dicas de como Jesus procedeu, com o seu grupo, amém? Capítulo 17, versículo 6, fala assim, ó: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, guardaram a tua, de quem era essa palavra? Era de Jesus? Não era. A palavra era de quem? De Deus. A palavra que Jesus transmitiu aos seus 12 discípulos foi Deus que estava dando a ele. Ele não fala aqui as minhas palavras. Ele fala as tuas palavras. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Mas Jesus deu a palavra de quem? De Deus. Que deu a quem? A ele. Mas foi a palavra de Deus. Versículo 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Perceberam como é que é o estilo de liderança do Senhor Jesus? Não é em conselhos humanos. Porque os fariseus da época, eles tinham muito tradicionalismo que eles carregavam consigo. Muitas tradições, diferente dos escribas, que eram mais zelosos pela palavra propriamente dita. Mas os fariseus traziam consigo muitas tradições e ensinavam também ao povo segundo as suas tradições. Nós não podemos ser assim. Ah, não, mas porque Luiz Carlos pratica... Não, meu filho, está na palavra, é princípio. Luiz Carlos pode ter praticado um direcionamento particular que Deus deu para ele, mas pode ser diferente para a sua vida. Princípio é imutável, conselho não. Princípio todos os discípulos devem praticar, conselho é conselho. Amém? Devemos fundamentar os discípulos na palavra, pois temos muitos lobos devoradores por aí. Irmãos, nós estamos com nossos discípulos, infelizmente, 5, 6, 7, 8, até 24 horas. Mas isso é muito pouco. Porque eles interagem com outras pessoas do mundo. São sujos. Tem outros pastores, outros lobos vestidos de pastores que interagem com eles. E como é que eles vão saber discernir que conselho seguir? Como é que eles vão saber discernir o que praticar? Se eles estiverem fundamentados na palavra do Senhor. Amém? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Precisamos tomar cuidado, precisamos estar fundamentados,
Precisamos conhecer a palavra. Sem a palavra, nós nos tornamos presas fáceis. Precisamos ter profundidade, conhecimento. Precisamos investir tempo no meditar. Amém? Eu comecei um grupo com os meninos, né, que nós estamos gastando um pouco de tempo meditando na palavra para crescer mais. Precisamos fazer isso. Saulinho criou o WhatsApp, que pena que eu não tenho isso. Mas foi uma decisão particular também não ter, né? Com o Lauzemar, com os meninos também que estão meditando muito na palavra. Me lembro que quando eu era adolescente, né? Agora já sou casado e meu tempo não é o mesmo, bem que Paulo exorta isso, né? Paulo exorta isso e realmente é uma verdade verdadeiríssima, né? Mas quando eu era adolescente, eu investia muito tempo na meditação da palavra. Muito tempo. Eu fazia vigílias particulares na minha casa. Era eu mesmo, sozinho na vigília, justamente com o Senhor, orando e meditando. E eu passava 2, 3, 4, 5 horas, 6, 7, só orando e meditando. E isso era quase que diariamente. Eu tinha tempo disponível naquela época, né? Hoje em dia, se eu passo de meia-noite, Jaqueline fala, vamos dormir? Às vezes eu quero ficar mais tarde, ela, vamos dormir, que eu só sei dormir com você. Não é? Então, você que tem tempo, né? Tá? Você que é um jovem, que ainda não está casado, invista o seu tempo na meditação e na oração. Amém? Eu me lembro que nos acampamentos que eu ia, né, eu tinha uma presa, a presa era Anderson. Né? Eu chamava Anderson, ia eu e Anderson para o quarto, ele ficava lá orando 2, 3 horas, e antes doido para brincar, né? No acampamento tinha brincadeira, e eu lá orando junto com ele, e ele olhava para a minha cara. Mas invistam tempo na oração e na meditação. Amém? Para que nós não venhamos ser simples no conhecimento. Né? Para que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Amém? Porque nós vemos isso onde nós caminhamos por aí. Às vezes, se você traz uma palavra simples, uma simples palavra, mas cheia do poder do Senhor, as pessoas não estão nem aí. Por que elas não estão nem aí? Porque você não está pulando e dando gritos no púlpito. Ela pensa que a palavra que você está trazendo não tem poder. Ela pensa que a igreja que tem poder é a igreja dos irmãos que sai marchando no meio da congregação. É a igreja dos irmãos que sai pulando e falando de língua e caindo por cima das cadeiras. Mas isso não é uma verdade. Isso não é sinônimo de igreja nem que está crescendo e nem sinônimo de igreja que está com conhecimento na palavra. Eu não estou falando que elas não estejam crescendo e também não tenham sabedoria na palavra. Eu não estou falando isso. Estou falando que isso não significa que eles estejam crescendo e sejam conhecedores da palavra. Amém? Porque o evangelho, ele está baseado no poder de Deus. Amém. Mas o poder de Deus para curar enfermos, expulsar demônios. Eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia, né, os irmãos tendo a unção do pula-pula. Eu não vejo, meu irmão, sinceramente. A unção do, me perdoe, tá? É porque a turma geralmente brinca com isso, né? A unção do Hadouken, né? Do Hollyuken, né? Porque hoje em dia tem muitas unções que não são bíblicas. Como saber discernir? Só se você estiver pautado na palavra do Senhor. Timóteo 4, 1 e 2. Ora,
o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, entendam uma coisa, tá? Não é o fato dos seus líderes não estarem com um cajado na mão e com a corrente nos seus pés que não estão cuidando e exortando. Muitas vezes nós queremos domínios sobre nossa vida, pessoas que dominem nossas ações. Nós enxergamos isso por aí. As igrejas mais numerosas, infelizmente, são as que os pastores extorcem as ovelhas, sugam tudo que elas podem dar e que elas podem não dar. Oi? Exatamente. São igrejas em que os pastores fazem bolsas com a lã e com as gorduras fazem óleos. Eles extraem tudo que a ovelha pode oferecer. Infelizmente, essas igrejas são as mais numerosas. Porque, infelizmente, esse é o mal de Israel, né? Desde o tempo da antiguidade, que fala que Deus não queria pôr sobre Israel rei nenhum. Deus nunca quis pôr rei humano em Israel. Não queria que o seu povo se sujeitasse a uma figura centralizada, representada na pessoa de um rei. Deus não queria isso. Mas por muito Israel ver outros povos que tinham reis, por muito Israel ver outros povos que eram governados com uma mão de ferro, desejaram para suas vidas o mesmo. Porque o desejo do Senhor não era colocar uma imposição sobre o seu povo, era dele mesmo reinar em Israel. Mas as pessoas preferiram um rei que governou Israel muitas vezes com a mão de ferro e sem entendimento. Liderança que gera, que forma outra liderança. Irmãos, quando nós aqui chamamos vocês para conversar, quando nós chamamos alguns de vocês à parte, que falamos que nós já conhecemos o potencial na vida de vocês, é porque o nosso desejo não é de ser líderes isolados, ser a máxima autoridade da igreja, conduzir o povo sozinhos. Esse não é o nosso interesse. Não é. O nosso interesse é dividir cargas, dividir preocupações, que vocês nos auxiliem a cuidar desse povo que não é nosso, mas que é de Deus. Amém? Vamos ler em 2 Timóteo 2:2. 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros aquilo que eles ouviram. Amém? Irmãos, para nós liderança, vocês são os homens fiéis e idôneos. Aquelas pessoas que nós estamos confiando para repartir o cuidado do rebanho. E isso não é uma pouca responsabilidade.
Isso é uma responsabilidade muito grande. É reconhecer pessoas que são fiéis e idôneas. Oi? Capazes. Como assim, Luiz? Irmãos, eu já fiz muito isso, né? Também acho que Saulinho já fez algumas vezes. É fornecer, é ceder um serviço para uma pessoa que não foi cumpridora do seu papel. Entregamos uma vida na mão daquela pessoa, pensando que ele iria cuidar como nós cuidaríamos, como o próprio Jesus queria que ele cuidasse, e a pessoa não corresponder. Até hoje, nós sofremos muito acerca disso. Por delegar, por autorizar, espiritualmente falando, né? O cuidado de uma pessoa, de uma vida, para que ela cresça no Senhor, nas mãos de outras pessoas que não corresponderam ao que nós estávamos esperando, a nossa expectativa espiritual. Aí muitas pessoas falam, mas Luiz, às vezes vocês só querem fazer sozinhos. Não é, irmãos. Não é. Esse não foi e não é o nosso interesse de fazer as coisas sós. Não é. Simplesmente nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e ainda não encontramos muitos que sejam dignos, sejam fiéis e idôneos, que cumpram com a responsabilidade que lhe foi dada. Se nós não podemos, nós iremos deixar uma ovelha que o Senhor, com tanto sacrifício, trouxe, que ela se converteu na mão de uma pessoa que é irresponsável? Não deixaremos. Enquanto liderança, nós não podemos deixar. Se nós delegamos a vocês, é porque nós estamos crendo que vocês são pessoas fiéis e idôneas para serem cumpridores do papel do Senhor na vida de vocês. Amém? Vamos lá. O profissional idôneo, tá? Correto, honesto, que conduz a sua vida e o seu trabalho dentro dos princípios legais e éticos. Isso é um profissional idôneo. Profissional no mundo secular, tá? Tem ao seu favor a consideração, o apreço, a admiração e a confiança das pessoas. Quanto mais na igreja. Nós queremos confiar, nós queremos delegar, nós queremos nos tranquilizar de que o papel do cuidado está sendo bem cumprido. Porque eu vivo dizendo a Jaqueline, né? Ela fala, meu amor, e tal pessoa, a gente pode deixar com tal pessoa? Eu disse, ainda não, meu amor. Porque a gente vai fazer dois papéis. Nós vamos cuidar da pessoa que nós deixamos com ela e iremos cuidar da pessoa que nós já estamos cuidando. Então, a gente vai estar preocupado duplamente. É melhor se preocupar só com aquele e ficar cuidando só com ela? Então, precisamos, né, que vocês nos apoiem no crescimento, na fé, na confiança. Nós precisamos ter confiança em todos vocês. Amém? Amém? Só um ponto. Sabe por que às vezes acontece isso, infelizmente? Porque as pessoas acham que é porque nós estamos delegando. Eu falei hoje de manhã sobre esse negócio de delegar. Não é, irmãos. Em primeiro lugar, a palavra diz em Colossenses que é ao Senhor que nós estamos servindo. Vocês não é por causa de que algum líder seu pediu para você realmente se responsabilizar por aquele outro, que você está fazendo isso, não. Não é. É porque você sabe que esse é o seu chamado. Você foi chamado e não foi por homens, foi pelo Senhor. Ele te chamou para fazer discípulos. Ide, portanto, façam discípulos. Foi Ele quem deu a ordem. E a tua fidelidade, em primeira instância, é ao Senhor.
É essa falta de percepção que faz com que nós muitas vezes sejamos negligentes. Essa falta de percepção faz com que a gente seja vagaroso, que a gente pensa que está fazendo por causa dos homens. E também que faz com que a gente busque algum retorno dos homens. Para com isso. É ao Senhor que você está servindo. Amém, irmãos? Por exemplo, né? Irmãos, se você viu que aquela pessoa se converteu com um coração sincero, tudo em tal, não deixe de investir naquela pessoa. Vá atrás. Só deixe de investir no momento que ela disser, eu não quero mais. Olha, irmão, não precisa vir mais na minha casa, não. Aí ela falou para você que você teria que deixar de ir na casa dela. E você vai respeitar ela. Mas enquanto isso, vá atrás, insista. Amém? Eu me lembro muito de Silas, né, nessas coisas, tá? Silas foi muito enfático, às vezes era muito chato. Essa era a realidade. Eu me lembro uma vez com o Netinho. Não é Netinho que está se relacionando com o Mano, não, tá? É Netinho Cassiano, certo? Netinho um dia marcou com Silas. Silas, vai lá em casa, porque Silas já tinha insistido em falar com ele, né? Aí quando Silas chegou lá, Netinho se entrancou dentro de casa e ligou para Silas e disse, eu não estou em casa não. Aí Silas disse, eu sei que você está. Eu só saio daqui da frente quando você sair. E depois de um certo tempo, Netinho se converteu. Então, às vezes nós desistimos muito fácil. Que nós queremos ver um fruto imediato e às vezes não é assim. João 17, versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quando eu leio esse versículo, a única palavra que vem no meu coração chama-se cuidado, responsabilidade. Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Então vejam aqui, né, o alto grau que Jesus tratava, o cuidado com as outras pessoas. Primeiro, ele tinha consciência que não era dele, que era do Senhor. Mas ele sabia que Deus tinha dado um papel de ajudador para ele. Deus tinha delegado, Deus tinha dado, como está escrito aqui, estas pessoas para que Jesus cuidasse delas. E o Senhor o fez com todo afinco e fervor. Com todo o alto grau de responsabilidade que Jesus tinha, ou tem. Ele cuidou de todos eles, para que nenhum deles se perdesse. Não respondam, tá? Perguntas. Não respondam. Qual o nosso tempo de investimento em oração pela vida daqueles que estão conosco? Qual é o nosso grau de preocupação com eles? Será que nós temos investido tempo em orar por essas pessoas, em escutá-los, em até ser confrontado e agir com mansidão, sabendo que aquela pessoa, você a ama muito? Nós temos gastado tempo com isso? Nós devemos gastar. Porque vejam a oração de Jesus, amém? É o nosso exemplo, é o nosso modelo. Eu rogo por eles. Jesus ele ia passar por uma situação muito complicada. Mas
em poucos momentos, ele se referiu a ele mesmo. Pouquíssimos momentos. Nessa oração inteira, a sua preocupação estava dedicada com aqueles que era dele e que ia ficar onde? No mundo, porque ele iria para o Pai. Então, vejam como tem que ser o nosso comportamento. Sempre rogando ao Senhor para que Ele guarde aqueles que estão conosco. Então, muitas vezes nós nos sacrificamos para que aqueles que estão conosco sejam santificados. Amém? Jesus, ele investiu pesadamente durante 3 anos para formar líderes que revolucionaram o mundo através da mensagem que ouviram. Jesus, como um dos maiores estrategistas, se concentrou em poucos que lhe renderiam muitos frutos. Jesus se compadecia da multidão, sim, mas tinha consciência que só não poderia fazer uma grande obra com um alto grau de qualidade. Jesus soube dividir tarefas. Amém? Então, se nós nos concentrarmos sozinhos, nós não vamos realizar aquilo com a maior perfeição. Nós precisamos dividir. E esse é o nosso desejo. É dividir cargas, para que todos aqui, da comunidade Vale do Bulhões, sejam bem acompanhados, sejam bem supridos, bem cuidados, tenham as suas necessidades espirituais bem supridas, em nome de Jesus. Mas isso só se faz se nós dividirmos a carga com vocês. Eu estava pensando, na minha casa, que o meu grupo estava com cerca de, eu acho que é 25 ou 28 pessoas. Certo? Estava muito grande. E Deus começou a me incomodar. Por quê? Porque eu não estava dando conta de todas as pessoas que estavam no meu grupo. Então, assim, eu não posso fazer isso. Todos devem ser bem acompanhados. O que foi que eu fiz? Eu comecei a dividir, São Leão. Peguei Léo, mandei Léo e mais 2 para um lugar. Peguei Lau, peguei mais 2, coloquei com Lau. E o meu desejo futuro, é de dividir mais com Luciano e Fabiana, que juntamente com Lau, quem está apoiando é Anderson. Léo, quem está apoiando é Edilene e Rodolfo. E com Luciano e Fabiana, minha expectativa é que Tiago vá apoiar eles. Então, eu pude dividir o meu grupo, atender menos, poucas pessoas, mas cuidar bem daqueles poucos, para que eles cuidem de outros, e assim por diante. Essa foi a estratégia do Senhor Jesus. Nunca foi concentrar tudo em uma única pessoa, mas foi dividir, para que todos sejam bem acompanhados e todos sejam bem supridos. Amém? Irmãos, eu fiz um gráficozinho aqui, tá? Eu queria mostrar esse gráfico a vocês. Tá, o gráficozinho, certo? Um pequeno gráfico, tá? A letra está muito ruim, Tá, mas não tem problema não, eu vou ler para vocês. Igreja de líderes, com letra maiúsculas, dos caras, daqueles que são, a reencarnação não, são a personalidade, a personificação, não, são a personificação, do líder mor na igreja, tá? Essa igreja, ela pode até começar com uma grande quantidade de membros, de líderes, mas à medida que isso vai crescendo, à medida que a quantidade de pessoas vão crescendo, essa única pessoa não tem como acompanhar todos os irmãos.
Então, ó, o gráfico verde, tá? O verdezinho, ele simboliza... É preto, pessoal. Tá? É o preto, é o primeiro, certo? Ele simboliza essa igreja com muitos com o líder mor. Ou seja, começa com muitas pessoas, mas vai chegar um momento em que ele vai saturar. Não vai ter como crescer mais, porque tudo é em cima dele. Tudo gira em torno dele. Tudo é concentrado nele. Embaixo, eu fiz um gráfico de uma igreja que é dividida em grupos pequenos. Ela pode começar pequena, mas vai ter um crescimento quase que linear. Porque à medida que as pessoas vão entrando, vão se dividindo, vão entrando, vão se dividindo, vão entrando e vão se dividindo. Ou seja, todos eles vão ficar com o mesmo padrão que eles viram quando eles entraram. Porque o padrão foi reproduzido na vida de outros líderes idôneos e fiéis. Amém? Aí eu coloquei 2 exemplos, tá, irmão? Mas eu vou falar para vocês copiem, tá? Lá em Marcos 6, 7 e 13, fala sobre a divisão que o Senhor fez, não é? E em 1 Timóteo 1, do 1 ao 3, fala sobre Paulo, como confiou a Timóteo a realizar algumas tarefas em que ele tinha que viajar. Então, Paulo dividiu as suas tarefas, os seus cargos com Timóteo. E Timóteo ia para as igrejas levantar presbíteros e diáconos e líderes lá no meio da igreja. Marcos 6, do 7 ao 13. Tá? E Timóteo ia levantar líderes para todas as igrejas serem bem cuidadas e supridas. Ou seja, nenhuma igreja primitiva estava única e exclusivamente focalizada na vida de Paulo. Todos tinham seus líderes regionais, seus líderes locais. Paulo dava direção a todos os líderes, se reunia, corrigia, mas as igrejas, elas tinham, entendam o que eu vou falar, tá, pessoal? Vida própria. Todas elas tinham seus líderes locais, que cuidavam do rebanho. Amém? Os textos novamente, tá? Marcos 6, do 7 ao 13, e 1 Timóteo 1, do 1 ao 13, do 1 ao 3. Essa liderança também, não é? O que nós vemos em Jesus é zelo, tá? Eu coloquei aqui, tá? Liderança zelosa. OK? Você via na vida de Jesus um alto zelo pelos seus líderes, pelos seus liderados. Amém? E o zelo é diferente do controle. O zelo é um cuidado. Controle é diferente de zelar. Muitas pessoas me questionam, né? Alguns dos meus discípulos, eles vêm me questionar. Porque, por exemplo, eu busco não impor nada sobre eles. Certo? Léo vem conversar comigo, por exemplo, né? A Léo fala sobre uma situação na vida dele. Então, aí eu vou lá, na palavra do Senhor, eu aconselho a vida de Léo. Se Léo trouxer o retorno do meu conselho, amém. Eu estarei ali muito alegre por Léo trazer. Mas também, se Léo não trouxer nada, eu também não vou forçar Léo a falar mais nada. Amém? Porque eu não quero controlar a vida de Léo. Eu quero cooperar com a vida de Léo, na medida que Léo permita que isso aconteça. Eu queria ler com vocês 1 Pedro 5 e 2. Fala assim, ó. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado, tendo zelo. Amém? Dele. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto.
Irmãos, eu vi uma cena quando eu vim de Serra para cá, que eu fiquei muito indignado. Era um cara que não era pastor, que ele estava empurrando uma ovelha. Brutalmente, Saulinho. E muitas vezes os líderes fazem assim. Eles empurram as ovelhas para onde eles querem que as ovelhas vão. Nós não devemos fazer isso. Amém? Porque não é por força. Nós estamos, na igreja. A igreja é composta por pessoas voluntárias. Cada um aqui não está pressionado a fazer nada. Você se voluntariou a seguir a Cristo. Foi uma decisão consciente e particular de cada um. Então, eu, quanto líder, não posso forçar sobre a vida de vocês nenhuma decisão. Amém? E nem vocês devem forçar na vida dos seus discípulos nenhuma decisão ou algum tipo de controle. Você deve ensinar os princípios. Quem deve decidir que vai praticar ou não é o próprio discípulo. Você não deve forçá-lo a praticar. Ah, se você não fizer isso, você não é discípulo. Não é assim. Ele vai saber que se ele não praticar o princípio, ele não é discípulo. Mas você não precisa forçá-lo a isso. Porque as pessoas podem se render de corpo, mas o coração continuar altivo. Você pode se prostrar corporalmente falando, mas o seu coração pode continuar de pé. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que seu coração esteja prostrado diante dele. Não simplesmente o prostrar físico, mas o prostrar do seu coração. E isso só surge de uma decisão particular que cada pessoa deve ter com Cristo. Isso não surge porque eu estou forçando que isso aconteça. Não surge. A pessoa é que tem que ter essa consciência e tomar essa decisão através do Espírito do Senhor. Amém? Mesmo que ela esteja em pecado, você tem o direito a corrigi-la. Você vai e corrige. Mas você não tem como forçar ela a abandonar o pecado. Porque isso é uma decisão particular que ela deve ter. E essa decisão se chama arrependimento. Amém? E para encerrar, tá? Todos nós devemos ser lideranças cheias do Espírito Santo. Amém? Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós só teremos uma única direção para dar. É a direção do Senhor. Não haverá mais espaço para a direção dada por Luiz, a direção dada por Tiago, a direção dada por Saulinho, a direção dada por Josué. Mas quando o líder está cheio do Espírito Santo, a única coisa que ele fala é de Jesus. A única palavra que habita em seu coração é a do Senhor. Não tem outra coisa que ele não saiba apontar a não ser a Cristo. Amém? Então anotem suas referências, tá? Aí vocês podem meditar em casa. Amém? Atos 10, 38. Romanos 12 e 11. E o Gálatas 5. Eu gostaria de ler com vocês só o versículo Atos 10 e 38, tá? Tá, vou ler novamente. É o Atos 10 e 38. Isso, que a gente vai ler agora. Romanos 12 e 11. E Gálatas, o capítulo 5 inteiro. Isso. 10:38 fala assim, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele. Quando fala aqui ungir, é porque Deus revestiu, Deus vestiu Jesus com o seu Espírito Santo. Então, todo líder que for vestido, for revestido do Espírito Santo do Senhor, com certeza, ele vai praticar o que vem da parte de Deus. Amém? Então, eu queria orar com vocês mais uma vez. Podem baixar a cabeça, tá? Deus, primeiro eu queria te pedir misericórdia, Senhor, por nossas vidas. Para que não sejamos, Pai, meramente ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, Senhor. Para que a nossa casa espiritual venha estar edificada sobre a Tua rocha, Jesus. Para que nós não venhamos ser como símbolos que tinem, Senhor, mas são ocos. Mas que venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Para que a palavra que nós venhamos falar tenha poder, Senhor. Para que através da prática das Tuas palavras nós tenhamos autoridade, Senhor. Em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a cada dia lembrarmos de Ti. Nos ensina a ter a Tua palavra cravada em nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Porque Tu és a máxima autoridade em nossa vida. Tu és a máxima autoridade em nossos corações, Senhor. Porque não há outro rei que se iguale a Ti, Senhor. Não há outro Senhor que se iguale a Ti, Deus. E estar Te servindo é um privilégio para cada um de nós que está aqui hoje, Senhor. Estar sofrendo também é um privilégio, Senhor, para cada um de nós que está aqui hoje. Porque sabemos que assim foi com os profetas que vieram antes de nós. E assim também foi com o Teu próprio Filho Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a nos fazer participantes desse sofrimento, Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a ter a consciência que os que estão conosco não são nossos, são Teus, mas que Tu nos deste aqui na terra para cuidar, Senhor. Mas eles são Teus, mas Tu nos deste, Senhor. Para que nós venhamos cumprir, Pai, com esse papel, com toda a responsabilidade que é devida, Senhor. Com toda a submissão ao Teu nome, que essa responsabilidade merece ter, Senhor. Em nome de Jesus. Que não venhamos ser dominadores do Teu povo, mas que venhamos, Senhor, saber liderar como o próprio Jesus Cristo, que é o nosso modelo maior, liderou e lidera ainda hoje, Senhor. Porque se nós estivermos fora do cabeça da igreja, que é o Cristo Jesus, nós não podemos ter autoridade, Senhor. Nós não podemos exercer autoridade. Porque sabemos que toda autoridade vem do cabeça. E esse cabeça não se encontra na igreja aqui na terra, Senhor. Esse cabeça já está nos céus, esperando o momento em que se juntará o seu corpo, a sua noiva. Que nós venhamos andar em submissão, Pai, à Tua palavra, reconhecendo um ao outro superior a nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Para que dentre nós, Tu possa ser o maior, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos que Tu venha ser o cabeça da Tua igreja, Senhor. Aqui em Jaboatão, no Brasil e em todo o mundo, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos que Tu venha, Senhor Deus, estar com essa liderança, para que nós não venhamos tomar decisões de nós mesmos, para que nós não venhamos agir precipitadamente, Senhor, mas que a nossa sujeição a Ti nos leve a acertar em todos os passos que nós venhamos dar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Carlinhos.